Terça-feira, Ibov hoje renovando as máximas históricas, né, galera? 138 mil pontos pela primeira vez na história, depois bateu nos 139 mil pontos, também, obviamente, também pela primeira vez na história, fechou um pouquinho abaixo. E mesmo nesse cenário de Ibov renovando máximas históricas, a gente ainda tem muita ação que pode valorizar muito, e eu separei aqui 3. Vamos falar um pouquinho aí sobre essa relação do Ibov, falar um pouquinho sobre isso e também, claro, trazer essas 3 ações aí, tem muito potencial de valorização. Se você está aqui pela primeira vez, eu me chamo Diego Soares, tá no canal DJ Investindo, pô, se você se inscrever aí, pô, vai ser maneiro pra caramba, é um canal que a gente tá trazendo aí conteúdos aí com muita frequência. Então, se você se inscrever, nos incentiva demais, você não tem noção, a seguir trazendo conteúdos aqui, cara, relevantes, conteúdos sobre educação financeira, sobre investimentos, ainda mais hoje, né? Hoje a gente teve que se deparar, né, com aquela influência, né, lá na CPI, e, cara, eu fiquei realmente abismado com essa relação, né, de as pessoas levando vantagem, pisando em osso, e as pessoas ali com ganância também de querer ganhar dinheiro fácil, como essa relação é destrutiva. Então é por isso que a gente está aqui trazendo esse canal, falando sobre essa outra realidade, a realidade de pessoas simples que trabalham duro, mas que estão ali buscando educação financeira, saindo dessa realidade e construindo outra, de liberdade financeira, de construção de patrimônio e de renda passiva. Senão esse tipo de gente que está aí vai acabar dominando tudo. Então pessoas como nós tem que estar aqui mesmo trazendo conteúdo, beleza? Então agora pro vídeo, bora para a nossa vinhetinha, que agora a gente tem vinheta. Vamos começar o vídeo falando sobre o Ibovespa, né? Que hoje renovou as máximas históricas, e eu até falei isso lá no grupo, para a gente poder saborear esse momento. A gente está fazendo parte desse movimento, a gente tem comprado ações, a gente tem que lembrar que a gente tinha, por exemplo, o Ibov, ali no início do ano, em janeiro, num cenário totalmente oposto, ali flertando com abaixo dos 120 mil pontos, um medo extremo no mercado, enfim, e muita gente ali desconfiada, o que vai ser, e eu estava comprando, e muitos de vocês também estavam comprando nesse cenário. Então a gente também agora está cultivando, vamos saborear um pouco desse momento, da gente fazer parte também, de estar investindo. Por exemplo, eu particularmente, quando a gente via, por exemplo, no Jornal Nacional, Ibovespa, Bolsa de Valores, cara, isso era um mundo completamente distante, era um mundo que não era meu. Pra que isso? Eu nem me ligava a isso. E hoje faz parte do nosso dia a dia. A gente analisa isso, a gente acompanha isso e a gente também conversa com outras pessoas. Então, quando tá na sala, o pessoal assistindo, a gente fala, o Ibovespa, a gente consegue explicar. Ibovespa, a inflação, a gente consegue trocar uma ideia com isso, sobre isso, de uma coisa que era totalmente fora da nossa realidade, da realidade do cidadão comum. Então esse é o ponto da gente saborear isso, a gente está fazendo parte disso. E importante também lembrar que a gente ainda tem um cenário da taxa de juros ainda alta, ela nem começou a cair. Esse movimento de alta, ele se diz muito sobre isso. O mercado já está vendo que a gente está no possível cenário realmente do final desse ciclo de alta da taxa de juros. Basicamente é o seguinte, taxa de juros alta, a renda fixa fica mais atrativa, a renda variável, a bolsa de valores em si, fica menos atrativa, então tende a ter esse cenário negativo, ao contrário. Quando a taxa de juros começa a cair, a bolsa fica mais atrativa, a galera começa a sair lá da renda fixa e ir para a renda variável, porque a renda fixa deixou de ser atrativa. Então a galera faz esse movimento. Então quem está comprando agora, quem vem comprando, vai se aproveitar e muito lá na frente, quando realmente de fato essa taxa de juros começar a cair. Óbvio que a gente não sabe quando vai começar a cair, envolve um monte de coisa, questões políticas, etc. Mas já se espera que realmente está nesse ciclo final de alta e o mercado vem reagindo isso. Então quem está comprando, quem vem comprando, está deitando pelo, está aproveitando esse cenário de alta. Ainda tem muita coisa, ainda tem muita alta pela frente. E aqui eu separei 3 ações que têm muito potencial de alta e a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, beleza? A primeira ação, galera, que a gente vai falar aqui é a Cine3, né? Eu já cheguei a ver alguns vídeos sobre ela. A Cine3 é uma empresa brasileira no setor financeiro, está ali no setor de exploração de imóveis. Então, é sediada em São Paulo, ela é especializada na aquisição, locação, venda, desenvolvimento e gestão de imóveis comerciais, incluindo também edifícios corporativos. Então, assim, ela está ali quase meio que, digamos que um
fundo imobiliário, digamos assim, né? Um bololô de um fundo imobiliário, mais ou menos isso. E aqui eu trouxe alguns dados da Cine3. A gente consegue ver que ela tem uma cotação atual de 5,53, ela já tem uma alta de 50% no ano, então quem vem comprando ali mais para trás vem aproveitando, um PL interessante, um PVP também interessante, e um dividend yield atual de nada mais, nada menos de 60%. Ou seja, você pode ganhar com potencial de valorização e também com o dividendo dela, que é absurdo. Lembrando que aqui, galera, a gente traz os dados, mas é importante você fazer as suas análises mais profundas aí. Sobre o potencial dela de valorização, ela tem um potencial aqui, galera, de 330%. Sobre o método Bazin, um preço justo de R$ 23,80. Se a gente for analisar através do preço teto do Bazin, ela tem um upside de 687%. Loucura, né? Um preço teto de R$ 43,55. Cara, é um potencial absurdo. Falando um pouquinho mais da Cine3 aqui, galera, a gente consegue ver, por exemplo, o checklist do investidor 10, ele é nota 8,10, uma nota muito boa, possui ROI acima de 10%, apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos, tem uma liquidez média diária acima de 2 milhões, são critérios que são colocados ali para esse checklist. A empresa pagou mais de 5% de dividendos nos últimos 5 anos, a empresa possui dívida menor que o patrimônio, apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos. Então, enfim, é uma empresa nota 8,10 no investidor 10, isso é interessante também. O histórico de dividendos da Cine3, a gente consegue observar que ela não é uma empresa alinhada ali, né, linear em relação aos dividendos. Então tem ano que pagou bem pouquinho, tem ano que já pagou mais, por exemplo, 2021 pagou bastante, e ela vem aí nos últimos 2 anos com esse crescimento aí de dividendos. Um dividendo atual conforme a gente já falou, de 60% e um dividend médio nos últimos 5 anos de 37%. Essa é a Cine3. Outro ponto que a gente tem que avaliar aqui também, galera, é em relação à entrega nos últimos 10 anos. Eu esqueci aqui de ver o tempo aqui, mas nos últimos anos aqui, infelizmente aqui eu cortei, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, tá aqui, opa, onde? Nos últimos 10 anos, de 2015 para cá, ela tem uma rentabilidade negativa, tá bom? Então, de 42%, o IBOV, por exemplo, o CDI de 146 e 141. Então, é importante a gente analisar isso, o histórico dela passado, tá bom? Ela, basicamente, de 2020 para cá, ela sempre andou abaixo aí do CDI, tá bom? Então, são pontos para a gente colocar em critérios, porque eu vi vídeos muito aleatórios, falando só de um ponto, só de outro, então eu preferi trazer essas informações. E também a gente vê aqui aonde a Cine3 ela gera receita. Então ela tem aqui, ó, estacionamento, locação de shopping center, prestação de serviço, locação de edifício corporativo, vendas de corporação, enfim, um total aí de 77 milhões, quase 78 milhões, beleza? Você tem aí Cine3 na carteira? Tá de olho na Cine3? Depois você me conta nos comentários. Vamos para a segunda empresa. A segunda, galera, é ela, né? A JHSF, que é uma empresa brasileira que atua no setor de consumo cíclico, né? Ela no setor de construção civil. Então ela tem uma forte presença no mercado imobiliário. Então ali no setor de shopping center, empreendimentos de alto padrão, ela é até líder nesse setor de alto padrão em empreendimentos residenciais. E atua também, tem segmentos ali que atua em cidades como São Paulo, Salvador, Manaus, Rio de Janeiro, Nova York e Punta del Este. Punta del Este é onde? É Uruguai? É Uruguai. Interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui na JHSF3. A gente consegue ver que ela tem aqui uma cotação de 4,96, então é outra ação também que é bem baratinha, então cabe no bolso de qualquer um. Ela também vem valorizando nos últimos 12 meses, quase 30%. PL interessante, um PVP também interessante e um dividend yield que se encaixa também dentro da minha estratégia, dentro do meu critério, quando eu vou escolher uma ação para dividendos, que é acima de 6%. Ela tem um preço justo no método Benjamin Graham de R$14, um upside ali de 200%, até um potencial de 200% no método Graham.
E no método Bazin, ela tem aí um upside também positivo de 8%, um preço teto de 6,37. Então ela tem um potencial positivo nos dois. Outro ponto que a gente vai trazer para vocês aqui são os dividendos, tá bom? Ela tem aqui um dividend yield médio de 6%, conforme um atual de 7%, e um dividendo atual médio de 6,26. Então, tanto num quanto o outro, ela se enquadra dentro dos critérios dos dividendos. Aqui a gente consegue ver que ela teve nos últimos, desde 2019 para cá, pagando dividendos, oscilando um pouquinho, mas mantendo uma média bem interessante, tá bom? Galera, o vídeo aqui, galera, às vezes eu dou uma empacada aqui, mas é um vídeo simples, é um vídeo também em crescimento, então o importante é trazer pra galera aqui, tá? Não é um vídeo muito produzido, importante estar trocando essa ideia aí. E eu gravo aqui e já trago para vocês, tá bom? A galera já tá acostumada. E aqui a gente consegue ver também, comparando com os índices, tanto o Ibov quanto o CDI, nos últimos 10 anos, ela ganha e ganha de lavada, tanto do Ibov quanto do CDI, o dobro, né, de um e do outro. E se a gente for observar, ela nos últimos, desde 2019, ela sempre andando acima da inflação, do CDI e também do Ibov. Interessante, tá? JHSF3. Vamos ver mais um pouquinho dela, onde ela gera receitas. Basicamente aqui, ó, ela gera receitas em hospitalidade e gastronomia, shopping, aeroporto, locação, residenciais e no capital ali quase 400 milhões. Falando um pouquinho da JSFH11, eu já falei, né? Já falei dela aí. É outra também que é quase ali no meio ali de um bololô de um fundo imobiliário, né? Ela se confunde um pouco com isso. Às vezes a galera que não quer se expor ao setor imobiliário e não quer se expor a FIIs, por exemplo, tá aí duas alternativas interessantes, a Cine3 e a JHSF3. Diego, é totalmente diferente, eu não vou entrar nesse critério aqui não, galera, porque eu não estudei a fundo os ativos. São para vocês lembrarem aqui, tá? A gente joga limpo aqui, rapaziada. E a outra ação que eu também não poderia deixar de falar aqui, que é uma ação do setor perene, já é um setor mais resiliente, um setor aí fundamental para as pessoas, que é o setor de energia elétrica. E essa é a ISA Energia, galera. Vou falar um pouquinho mais dela. A ISA Energia, que é antigamente a Transmissão Paulista, né? É um setor de utilidade pública e energia elétrica. Sua atividade central é a transmissão e a distribuição de energia elétrica para diversas regiões do Brasil. Também ali no setor de consultoria e manutenção das suas redes. Ela opera e abastece ali cerca de 17 estados brasileiros, tá bom? Pode ser também o seu estado aí. E ela ali é controlada por um grupo colombiano, tá bom? Então ela atua também na América Latina. A ISA Energia é responsável por transmitir 30% de toda a energia consumida no Brasil. Então olha a robustez dessa empresa. Presta atenção, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dados da ISA Energia. Ela tem uma cotação atual de 23,15. Ela caiu, né, durante esse ano, nos últimos 12 anos. Ela vem em queda, um PL interessante, um PVP também abaixo interessante e um dividend yield aí top demais, acima dos 10%, espetacular. Ela tem o preço justo do Benjamin Graham de R$ 61,00, um upside de 165%. Ela pode, cara, mais de 100% de potencial numa empresa perene. E o preço teto do Bazin, ela tem um preço teto na casa dos 35,76, um upside de 54%. Vamos ver um pouquinho mais sobre a ISA Energia. Um ponto interessante também é que ela é nota 8.10, tá bom? No checklist do Investidor 10. Mais de 5 anos de bolsa, apresentou lucro nos últimos 5 anos, ROI acima de 10%, crescimento de receita, pagou dividendo acima dos últimos 5 anos, nunca deu prejuízo em ano fiscal. Então são pontos também muito relevantes na hora de escolher ali uma ação. Olhando os dividendos dela, a gente consegue ver aqui o seu histórico de dividendos, que ela, ano passado, consta aqui que ela não pagou, honestamente eu não tenho basicamente essa informação profunda, e ela tem aqui um dividend yield atual de 10%, até para suprir talvez do ano passado, né? E um dividend yield médio de 6,79%, ela também entra nos critérios de dividend yield acima dos 6%, que é os critérios que eu utilizo, beleza? Inclusive, galera, eu tenho ISA Energia na carteira, tá? Eu tenho ela na carteira aqui. Inclusive, a gente grava os vídeos aqui trazendo a nossa carteira. O próximo vídeo, inclusive, atualizando a nossa carteira.
Comparação com os índices, tanto o Ibov quanto o CDI, a gente consegue ver que ela também ganha de lavada, é praticamente o triplo do que ela entrega o Ibov e entrega o CDI. E ela praticamente, nos últimos 10 anos, na verdade, nos últimos 10 anos, ela andou acima do CDI da inflação o tempo todo. O tempo todo. Então, olha só que interessante também. E para finalizar, aonde, né, a ISA Energia ela gera receita de infraestrutura, operações, 1,7 bilhões, remuneração dos ativos da concessionária, 780 milhões, aí pouco mais de 2 bilhões e meio, galera. Esse é o vídeo hoje, galera. A gente trouxe aqui apenas 3 ações, tem muito potencial ainda de crescimento, mesmo com o Ibovespa renovando as máximas, mas tem muitas ações e eu quero saber de você. Tá de olho numa dessas 3? Investe numa dessas 3? Tem uma dessas 3 na carteira? Me conta aí. Eu tenho a ISA Energia, mas estou de olho nessas duas. A gente vai trazer mais vídeos sobre isso, beleza? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, se seguir também no nosso Instagram e tem o nosso Telegram que está no link fixado aí, beleza? Até o próximo vídeo, não se deixe de se inscrever. Valeu, galera, tamo junto.